Guia-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um sábado em que nós estamos reunidos para nós meditarmos na palavra do Senhor, nesse estudo de professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse trimestre sobre dons espirituais e dons ministeriais. Semana passada estudamos sobre o dom ou ministério de mestre e doutor, e hoje vamos estudar já a função eclesiástica ministerial, começando pela do presbítero, bispo ou ancião, que é a nossa aula número 11. E o texto áureo da lição diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros. Tito, capítulo 1 e o versículo 5. A verdade prática diz assim: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 7, e depois também ela está em 1 Timóteo, ou 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar.
Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glórias a Deus. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a bênção do Teu Espírito Santo para abrir a nossa mente e o nosso coração, de todos os professores que estão acompanhando e que irão acompanhar essa aula posteriormente, para que assim possamos aprender mais da Tua Palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pois bem, irmãos, nós estamos estudando esse trimestre sobre o presbítero, bispo ou ancião. Nós vamos perceber que essa lição vai falar agora sobre função eclesiástica ministerial. Já não é mais um dom ministerial, mas uma função eclesiástica ministerial, começando pela de presbítero, bispo ou ancião. E o que nós veremos? E o que nós veremos nessa lição? Veremos primeiramente qual o significado dos termos presbítero, bispo ou ancião. Tem algumas denominações que usam esses termos separadamente, mas nós vamos ver que esses três termos, presbítero, bispo, ancião, eles se referem à mesma função ministerial. Vamos ver com mais detalhes na lição. Veremos também a necessidade e a importância do presbítero, do bispo ou do ancião. Qual que é a importância que essas funções ministeriais têm para a igreja? Quais são os requisitos e as qualificações para que a pessoa ela exerça essa função de presbítero, bispo ou ancião? Quais são os critérios, os requisitos que ela precisa ter, além de ser um salvo em Jesus Cristo? Veremos também. Veremos qual que é o papel do presbítero, do bispo ou do ancião na igreja. O que eles têm que fazer, né? Uma vez que eles são escolhidos e colocados nessa função de bispo, presbítero ou ancião. Veremos também qual que é o conceito de presbitério. Se tem presbítero, tem presbitério. Então, qual que é o conceito de presbitério? Nós veremos também. E, por fim, nós vamos ver qual deve ser a postura da igreja em relação ao presbítero, ao bispo e ao ancião. Como que a igreja deve tratá-los? Como deve ser o tratamento da igreja para com as pessoas que exercem essa função? Então, são esses assuntos que nós abordaremos nessa lição, uma lição bem simples, bem tranquila de nós entendermos, partindo do princípio, quando nós entendemos o significado do termo presbítero, bispo ou ancião. Então, vamos ao nosso primeiro tópico, onde nós abordaremos sobre a escolha dos presbíteros. Nós vamos ver como foi feita a escolha dos presbíteros na igreja primitiva, e vamos observar então que o presbítero, o ancião ou bispo, trata-se de uma função eclesiástica ministerial. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, qual que é o significado dos termos presbítero, bispo ou ancião. Aí nós vamos ver que a palavra presbítero é uma palavra que ela é de origem grega, presbiteros, que significa mais velho, pessoa mais velha, pessoa mais madura, né? E é interessante porque essa palavra presbítero, ela vai corresponder à palavra ancião, porque a palavra ancião e presbítero no grego, no original grego, elas significam a mesma coisa. O quê? Pessoa mais velha, pessoa mais madura. Então nós temos a palavra presbítero, ou o termo presbítero, o termo ancião, ambas de origem grega, e no original ambas significando o quê? Pessoa mais velha, pessoa mais madura. Mas aí nós temos o terceiro termo, que é o termo bispo. O termo bispo, ou a palavra bispa, também é uma palavra de origem grega, episcopos ou piscopos, que significa supervisor, superintendente, observador. E essa palavra bispo, ela está diretamente ligada ou diretamente relacionada aos termos presbítero e ancião.
Então, resumindo, nós podemos dizer que presbítero, ancião ou bispo são palavras sinônimas que significam a mesma coisa. Então, quando se fala em presbítero, ancião ou bispo, está se falando da mesma função ministerial. Estamos falando da mesma pessoa. Para entendermos mais profundamente isso, vamos dar prosseguimento ali. Por exemplo, vamos ver como foi a escolha, dos presbíteros lá na igreja primitiva. Olha só, quando Paulo ele escreveu as suas epístolas, Paulo ele vai chamar os anciãos e presbíteros de bispos. Nós podemos observar que ora Paulo vai chamá-los de bispo, ora vai chamá-lo de ancião e ora vai chamá-los de presbítero ou de bispo. Simplesmente porque ele vai usar termos diferentes para momentos diferentes, mas se referindo à mesma pessoa. Nós podemos observar isso por exemplo, isso é evidenciado aonde? Isso que nós estamos dizendo, que Paulo ele chama presbítero, ancião no texto. Isso é observado primeiro nos requisitos para essa função. 1 Timóteo 3:2, Paulo vai se referir primeiramente a eles como bispo. 1 Timóteo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então nós temos aí, nessas qualificações para o bispo, para o presbítero, para o ancião, o termo que Paulo vai usar aí é o termo bispo. Lá em Tito, capítulo 1 e o versículo 5, ele já vai usar o termo presbítero, que está se referindo à mesma função. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Então está aí. Então, lá em Timóteo, nos requisitos lá para presbítero, ele vai citar o termo bispo. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, ele vai usar o termo presbítero. Então, isso é evidenciado nesse texto. Outra evidência que nós temos, que Paulo chama os anciãos de presbítero ou bispo, também no seu discurso à igreja de Éfeso. Quando ele vai fazer o seu discurso ali à igreja de Éfeso, ele vai se referir aos obreiros ali, que eram presbíteros, ora como bispo e ora como ancião, se referindo o quê? À mesma função ministerial, à mesma pessoa. Atos capítulo 20, versículo 17 e o versículo 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, no versículo 17, ele se refere a essa função como anciãos. No versículo 28, ele se refere como bispo. Aí se referindo o quê? A mesma função. Se referindo à mesma função eclesiástica. Então, mas o que acontece? O que acontece é que ao longo da história da igreja, as denominações foram criando uma hierarquia eclesiástica na qual o presbítero é inferior ao bispo. Quando, na verdade, biblicamente, nós podemos observar que o presbítero e o ancião são a mesma coisa. Presbítero, bispo, ancião são a mesma coisa. Exercem a mesma função. Não há entre eles qualquer diferença ou superioridade. Então, eles são termos sinônimos, são termos correlacionados. Então, quando se fala em presbítero, ancião e bispo, não é uma hierarquia. Está se referindo a pessoas que desempenham a mesma função. Então, nós podemos dizer que o termo presbítero, na prática, ou ancião, vai se referir à maturidade e à experiência daquela pessoa que vai exercer essa função. Enquanto que o termo bispo diz respeito à sua responsabilidade na função de supervisão nessa função. Então, por que existem então esses termos diferentes? Bispo, ancião e presbítero. Exatamente porque a diferenciação dos termos não está relacionado a uma hierarquia, onde o bispo é superior, não. Mas a diferenciação do termo aí é meramente devido à tradução ou aplicação regional.
Porque algumas Bíblias traz a tradução de ancião, outra de bispo, outra de presbítero, e assim vai variando de acordo com a tradução. Mais uma evidência de que se refere à mesma função. E temos também essa diferenciação nos termos por causa da aplicação regional. Então, em um lugar o presbítero era conhecido como bispo, em outro lugar o presbítero era conhecido como ancião. E um grande exemplo prático disso, por exemplo, aqui em Minas nós temos a mandioca. Em outro país, em outra cidade, região, temos o quê? O aipim. Em outra região temos o quê? Nordeste, o quê? A macaxeira. No entanto, segundo a Embrapa, ambos são termos sinônimos que se referem ao mesmo produto. Então, em Minas, mandioca, acho que em São Paulo, né? São Paulo, acho que é aipim, e no Nordeste, macaxeira. No entanto, é o mesmo produto, porém, com nomes diferentes por regiões, se referindo ao mesmo produto. Então, bispo, ancião e presbítero é a mesma linha de raciocínio. Nós temos termos diferentes devido a traduções bíblicas e também devido à aplicação regional na época da igreja primitiva. Então, resumindo, presbítero, ancião e bispo são a mesma coisa. Pessoas que exercem a mesma função. Pois bem, prosseguindo ali, já que nós entendemos que presbítero, ancião e bispo significa a mesma coisa, significa a mesma função, são apenas termos diferentes em relação à tradução e aplicação regional, qual é a origem bíblica dessa função? Como se originou essa função de presbítero, bispo ou ancião? Isso se originou devido ao crescimento da igreja. A igreja foi crescendo, e como não havia pastores suficiente, foi necessário estabelecer uma liderança local para as igrejas, à medida que as igrejas iam sendo fundadas. É o que Paulo está dizendo aqui para Tito, no capítulo 1 e o versículo 5. Vamos repetir esse versículo. Tito, capítulo 1 e o versículo 5. Por essa causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade restabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então nós podemos observar que na época de Cristo não havia essa função presbítero, bispo ou ancião. Havia os discípulos e os apóstolos, e na igreja primitiva foi surgindo os dons ministeriais de pastor e de evangelista. Mas, como a igreja estava crescendo e crescendo muito, havia necessidade de estabelecer uma liderança local. Então, Paulo, ele vai estabelecer presbíteros, anciãos ou bispos, que já dissemos que são a mesma coisa com a mesma função, para liderar essas igrejas locais. Então, nós observamos que Paulo, ele vai cuidar de organizar a administração da igreja local, por onde ele plantava uma igreja, então ele estabelecia essa liderança. Então era separado um grupo de obreiros para exercer essa função de presbítero, de ancião ou de bispo, de acordo com a região. Vamos lá então, Atos 14, 23, vamos ver o que diz aqui, Atos 14 e o verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 14, 23 de Atos, é isso mesmo? Atos 14, 23, é isso mesmo? Isso, eleito anciãos, obrigado, eu não ouvi o versículo. Eleito anciãos. Então, ancião já sabemos, anciãos é o mesmo presbítero, ancião é o mesmo bispo. Então, Paulo, ele teve que organizar a administração da igreja local. E aí, então, é quando surge a função de presbítero, ancião ou bispo. Então, algumas igrejas usam, por exemplo, o termo ancião. Temos igreja no Brasil que usa o termo ancião. Não está errado? Óbvio que não. As Assembleias de Deus usam o termo que? Presbítero. E algumas igrejas usam o termo bispo. O problema está quando uma igreja usa o termo presbítero numa posição de superioridade. Porque nós estamos aprendendo aqui que ancião
presbítero e bispo, não tem a ver com uma hierarquia, porque ambos os termos significam a mesma coisa. Então, usar o termo bispo como uma superioridade entre as demais funções, aí sim se torna algo incorreto, porque bispo, presbítero e ancião é a mesma coisa. Então, o erro está apenas nisso daí, mas cada ministério tem a sua hierarquia criada. Então, de acordo com o entendimento e o zelo que Paulo tinha pelas igrejas, a igreja local deveria ter à frente um obreiro para ser o líder. Como eu disse, não havia pastores, pessoas com dom ministerial de pastor, suficiente para tomar conta das igrejas. É quando então surge essa função de presbítero, ancião ou bispo. E Paulo então, ele vê essa necessidade de colocar à frente obreiro mais maduro, ou seja, não poderia ser qualquer pessoa. Para exercer a função de presbítero, não poderia jogar qualquer obreiro lá. Então tinha que ser uma pessoa mais madura, mais experiente na fé. Olha o que ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não neófito, ou seja, não novo na fé, não poderia ser uma pessoa sem experiência, mas tinha que ser uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente na fé, uma pessoa mais velha, com mais experiência na caminhada. E aí então, Paulo vai estabelecer presbíteros, mas dentro de uns requisitos. Vamos ver então quais eram as qualificações e os requisitos para exercer a função de presbítero, de ancião ou de bispo, que é a mesma coisa. E vamos usar mais o termo presbítero aqui, porque é o termo que nós adotamos. Mas quando eu falar presbítero, lembre-se que eu estou falando ancião e bispo ao mesmo tempo. Eu vou usar mais o termo presbítero pelo fato das assembleias usar mais o termo presbítero. Pois bem, então quais eram as qualificações? Então Paulo viu uma necessidade de colocar homens experientes à frente da igreja local. Esses homens, eles exerceriam a função de presbítero. A missão do presbítero é de tanta importância que Paulo dedica vários textos a respeito das qualificações que se deve exigir para aqueles que forem escolhidos para essa função eclesiástica e ministerial de presbítero. Então não poderia ser qualquer pessoa. Nós vamos pular essa leitura das qualificações, porque é muito grande, mas você vai ler isso depois em casa. Essas qualificações estão em Tito, capítulo 1, 6 ao 9, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Nesses dois textos que não vamos ler, mas você vai ler depois, estão aí as qualificações e os requisitos para exercer essa função. Então não poderia ser qualquer pessoa. Mesmo que fosse uma pessoa mais madura, mesmo que fosse uma pessoa mais velha, mesmo que fosse uma pessoa mais experiente na fé, ele deveria ter essas qualificações. Então, o fato de ser mais maduro, o fato de ser mais velho e o fato de ser mais experiente, não lhe dava o direito de se tornar um presbítero, um ancião ou um bispo. Ele precisava ter todas essas qualificações que estão aí no texto. E nós vamos observar, quando nós vemos essas qualificações, que essas qualificações ou requisitos ali, tem mais a ver com a vida do escolhido, com o comportamento do escolhido, do que com o desempenho da função. Nós poderíamos aqui demorar em cada requisito desse, não vamos fazer isso, porque o nosso tempo é pouco, mas você pode fazer isso depois. Então, cada requisito desse, cada qualidade dessa, estava mais se referindo à vida daquele que fosse escolhido, ao comportamento moral dele, ao comportamento que ele tinha perante a família, perante a igreja, perante a sociedade. Então, não bastava ser uma pessoa mais velha, não bastava ser uma pessoa mais experiente, não, ele precisava ter todas essas qualificações. Tendo essas qualificações, aí sim, poderia ser escolhido para exercer a função de presbítero, ou de ancião, ou de bispo, que era a mesma coisa, tendo apenas diferenciação de tradução e de aplicação regional. Então, nós observamos nesse tópico que o presbítero, o bispo e os anciãos é a mesma coisa, e eles são levantados e escolhidos para exercer uma liderança da igreja local, e eles são escolhidos mediante requisitos e qualificações que Paulo vai estabelecer, e aí sim,
eram estabelecidos presbíteros para que pudessem liderar as igrejas locais ali onde eles eram estabelecidos. E a partir daí, então, aquela igreja local ficava sob a responsabilidade desse presbítero, desse ancião ou desse bispo. E nós vamos ver que, uma vez estabelecido o presbítero, ele tinha uma função pastoral. Nós vamos ver mais na frente que a função ministerial de presbítero, de ancião ou de bispo, é uma função de caráter pastoral. Ele era o pastor da igreja local, mas havia um pastor acima dele, que era o pastor líder daquela igreja. Pois bem, irmãos, assim chegamos ao nosso primeiro tópico, onde nós vimos sobre a escolha dos presbíteros, e tivemos aqui um panorama sobre o presbítero a partir do surgimento dele na igreja primitiva. No segundo tópico, nós vamos ver a importância do presbitério. O que é o presbitério? Ora, a palavra presbitério é originada da palavra o quê? Presbítero. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, qual que é o conceito de presbitério. E presbitério, o conceito bíblico de presbitério, eu digo o conceito bíblico, porque se você for no Google agora e digitar o que é presbitério, você vai ter uns conceitos lá relacionados à tradição. Por isso colocamos o conceito bíblico. O conceito bíblico de presbitério é o quê? É um conselho de obreiros formado pelos presbíteros. Então, presbitério nada mais é do que um conselho de obreiros formado pelos presbíteros. Foi este conselho de presbíteros, conhecido como presbitério na Bíblia, que reconheceu o ministério do jovem pastor Timóteo. Então, nós vemos que o ministério pastoral do jovem Timóteo foi reconhecido por esse presbitério, por esse grupo, por esse conselho de presbíteros. Vamos confirmar isso em Timóteo 4 e o versículo 14. Não desprezei o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então vejamos bem que, e aí começamos a criar um conceito interessante que Timóteo, ele não se autodeclamou pastor. Timóteo não se autodeclarou pastor, não. O ministério dele foi reconhecido por imposição de mãos por um grupo de presbíteros. Então nós aprendemos aqui que muitas vezes as pessoas se consagram, as pessoas se autodeclaram pastores, se autodeclaram evangelistas, se autodeclaram presbíteros e vice-versa, mas não têm o reconhecimento de um ministério estabelecido. Então, de repente, a pessoa, ela dá uma voltinha ali, quando aparece, ela volta pastor, ela volta evangelista, e ninguém sabe quem foi que reconheceu aquele ministério daquela pessoa. Então, nós observamos que o ministério na igreja primitiva não era algo de autodeclaração, mas era algo reconhecido por um grupo de obreiros, era algo reconhecido por um grupo de presbíteros que reconhecia o ministério daquela pessoa, e assim foi feito com o jovem Timóteo. E aí nós vamos ver que o presbitério, quando se fala em presbitério, estamos nos referindo a quem? Aos presbíteros. Então, presbitério, se é um conselho de obreiros formado pelos presbíteros, logo então, quando falamos presbitério, estamos automaticamente nos referindo ao presbítero, ao ancião ou ao bispo. Mas como eu disse, vamos usar mais o termo presbítero. Então, qual que é a atuação do presbitério? Então, o presbitério, lá na pessoa do presbítero, seguindo ali, o modelo, o compêndio, o modelo doutrinário da igreja primitiva, a atuação do presbitério na pessoa dos presbíteros dá-se em duas áreas principais. Então, o presbítero, ele vai atuar em duas áreas principais. Primeira área, o presbítero, ele atua no ministério da palavra. E a segunda área, o presbítero atua no governo da igreja local. Então, são essas duas áreas que o presbítero atua: ministério da palavra e o governo da igreja local. Vamos analisar cada área dessa isoladamente. Primeiro, a atuação do presbitério na pessoa dos presbíteros no ministério da palavra. Então, no ministério da palavra, os presbíteros, eles precisam pregar
e ensinar a palavra, ensinar a sã doutrina e refutar todos aqueles que contradizem a sã doutrina. Então o presbítero, ele precisa ter um preparo para poder estar apto para ensinar a palavra, pregar a palavra, ensinar a sã doutrina e refutar as falsas doutrinas. Olha o que Paulo disse a Tito no capítulo 1, versículo 9 e o versículo 11. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Está aí. Então, não há necessidade de comentar nada sobre isso. Paulo está deixando bem claro qual que é ali a função ou a atuação do presbítero no ministério da palavra. Ele precisa ser apto para ensinar a palavra. Então, a pessoa hoje que é escolhida para presbítero, e esse presbítero não tem a capacidade de ensinar a palavra, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque um dos requisitos para presbítero é o quê? Apto para ensinar a palavra. Então ele precisa ter um preparo para poder ensinar a palavra, refutar a falsa doutrina. Ainda no ministério da palavra, o presbítero, ele precisa orientar a igreja nas questões doutrinárias, nas questões éticas, ele tem que ser apto para isso. Atos capítulo 15, versículos 5 e 6 e capítulo 16, versículo 4, vai falar sobre isso. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, olha só que interessante, no capítulo 15 de Atos, os fariseus queriam impor a circuncisão para os novos conversos. E aí, juntou-se os apóstolos com os anciãos, com os presbíteros, com os bispos, que são os mesmos, para tratar dessa questão doutrinária. E lá no capítulo 16, eles já tomaram uma decisão e os anciãos são enviados pelas igrejas para proclamarem qual foi a decisão com respeito àquela questão doutrinária. Então, a função ministerial, ou seja, a atuação dos presbíteros no ministério da palavra, ele tem que estar apto para orientar a igreja nessas questões doutrinárias. Então, não pode ser uma pessoa despreparada. Bom, essa é a primeira área, que é a área do presbítero no ministério da palavra. Agora vamos à segunda área, que é a área do presbítero no governo da igreja local. Lembre-se, ele atua no ministério da palavra, vimos como deve ser essa atuação, e agora também vamos ver a atuação do presbítero no governo da igreja local, porque nós dissemos lá atrás que o presbítero, ele é um líder da igreja local. Então ele vai ser o líder da igreja local estabelecido para liderar ou pastorear a igreja local. E nesse governo da igreja local, ele precisa, primeiro, proteger a igreja tanto dos ataques externos como também dos ataques internos, porque a igreja, ela é bombardeada com maus costumes, ela é bombardeada com modismo, ela é bombardeada com falsos ensinamentos, tanto internamente como vindo de fora. E aí o presbítero, governando a igreja local, ele precisa proteger a igreja. Atos 20, 29 ao 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, que atraírem os discípulos pós si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante os 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Nós percebemos aí, se você for na epígrafe lá em cima, que é aquele título do assunto do texto, você vai ver que isso aí é uma palavra de Paulo para os anciãos, é uma palavra de Paulo para os presbíteros. Então, Paulo está dizendo que eles precisavam proteger a igreja, tanto dos ataques externos como os internos que iriam surgir, porque ele dizia, olha, eu tenho certeza que quando eu partir, irão se levantar no meio de vós homens desse jeito.
E vocês, como anciãos da igreja, como presbíteros da igreja, como bispos da igreja, como líderes locais da igreja, vocês precisam proteger a igreja contra esses homens. Outra atuação do presbítero no governo da igreja local é que ele precisa servir de exemplo para a igreja. Pode ler o próximo versículo aí. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha só, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ora, se o presbítero, nós já dissemos aqui, vamos repetir depois, ele exerce uma função pastoral, lógico então, da mesma forma que o pastor precisa ser o exemplo para a igreja, o presbítero também precisa ser, bem como todos os demais obreiros precisam ser o exemplo para a igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, olha o que diz lá. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. Então, à frente da igreja local, no governo da igreja local, o presbítero precisa ser o exemplo em tudo. Outra atuação dele na igreja local como governo: corrigir com brandura aqueles que são surpreendidos em alguma falta, porque ao longo dessa função ministerial, da liderança local da igreja, algumas pessoas vão cometer falhas, e o presbítero precisa corrigir essas pessoas com brandura. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então o presbítero, quando alguém erra, quando alguém é surpreendido em alguma falta, em alguma falha na igreja local que ele está liderando, ele tem que corrigir com brandura, corrigir com calma, corrigir com mansidão, não é corrigir com ignorância, não é corrigir com estupidez, não é corrigir maltratando a ovelha, não é corrigir maltratando a igreja, não, mas é corrigir com amor, corrigir com brandura, corrigir com mansidão. Então o presbítero, ele não pode ser uma pessoa estúpida, ignorante e carrancuda, no sentido de querer corrigir uma pessoa de qualquer jeito. No governo da igreja local, ele precisa atuar dessa forma. Ou ainda, no governo da igreja local, engajar no cuidado com os crentes necessitados, Atos 11, versículo 29 e 30. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Olha só, vemos aqui que os irmãos da Judeia estavam em dificuldade, então foi feita uma coleta para ajudar esses irmãos, e esses valores foram enviados para os anciãos, para os presbíteros da igreja, e eles iriam fazer o quê? A distribuição disso tudo, iriam administrar isso tudo para distribuir entre os necessitados. Então, o presbítero no governo da igreja local, que é a outra área da atuação dele, ele precisa se engajar no cuidado com os crentes necessitados, observar se há algum crente precisando de alguma coisa e ajudar esse irmão necessitado. Esse é o papel do presbítero. Ainda no governo da igreja local, velar pelos que lhes são confiados, sabendo que prestará contas ao Supremo Pastor, Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Então nós observamos que o presbítero, assim como os pastores irão dar conta das ovelhas que ele toma conta, o presbítero também. Então, ele precisa velar por aquelas pessoas que lhe são confiadas, sabendo que ele vai prestar conta de cada vida que ele liderou na igreja local. Então nós observamos que em toda a atuação do presbítero na área do governo da igreja local, em toda a atuação dele, nós vemos que ele atua como um auxiliar do pastor. Ele atua sendo uma característica de pastor, fazendo aquilo que o pastor faz. Então a sua função ministerial, ela tem caráter pastoral. E ele então, atuando como auxiliar do pastor, como alguém que vai ajudar o pastor, pastoreando a igreja local, então ele tem a autoridade de ações de um pastor. Então o presbítero, ele pode fazer batismo,
O presbítero pode celebrar a Santa Ceia, o presbítero pode fazer casamento. Por quê? Porque ele atua como pastor. A sua função ministerial é de caráter pastoral. Então, tudo aquilo que um pastor faz, o presbítero também está autorizado a fazer. Não esquecendo que de tudo Deus vai lhe pedir conta. Então, por isso que Paulo, ele estabeleceu as qualificações e os requisitos para o presbítero. Porque se ele não tivesse aquelas qualificações, ele não teria autoridade diante da igreja. Sem aquelas qualificações, a igreja não o respeitaria. Então nós observamos que nessas duas áreas de atuação do presbítero, ele vai atuar como um pastor e vai atuar como auxiliar do pastor líder. Então ele será um pastor de uma igreja local, mas ele tem um pastor acima dele, que é o pastor líder, porque o pastor líder não pode ficar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Então é estabelecido os presbíteros como pastores locais, como líderes da igreja local, e ali ele vai ter a mesma autoridade de ações de um pastor, mas também a mesma responsabilidade e a mesma cobrança da parte de Deus. E aí nós vamos aprender que, uma vez que o presbítero, ele tem toda essa atuação de um pastor como líder numa igreja local, então o presbitério, na pessoa dos seus presbíteros, precisa ser valorizado. E nós vamos observar que o ofício de presbítero, ele é dignificado pelas Escrituras. Paulo, escrevendo ao Timóteo, vai dizer isso, que o presbítero, ele é dignificado. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que trabalham bem. Outra tradução diz, os presbíteros que exercem um bom trabalho devem ser de duplicada honra. Agora, olha bem, os presbíteros que trabalham bem, os presbíteros que exercem um bom trabalho. Quando Paulo escreve dessa forma, nós subentendemos então que existem os presbíteros que trabalham mal. Existem os presbíteros que fazem um mau trabalho, mas aqueles que fazem um bom trabalho, Paulo está dizendo que eles são dignos de duplicada honra, precisam ser valorizados. Só eles? Lógico que não, mas precisam ser valorizados tanto quanto o pastor é valorizado. Por quê? Porque ele também atua como líder de uma igreja local, e quando ele não atua como líder de uma igreja local, ele atua como auxiliar do pastor líder na igreja que ele congrega. E como auxiliar do pastor, ele está junto do pastor para ajudar o pastor, e ele precisa então ser tão valorizado como é valorizado o pastor, mas aqueles que exercem um bom trabalho, diz o apóstolo Paulo. Então o Novo Testamento nos mostra que o presbitério, na pessoa dos presbíteros, são de vital importância para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento das igrejas locais, para o bom ordenamento do corpo de Cristo. O presbítero que exerce um bom trabalho, ele se torna uma bênção para a igreja, mas o presbítero que exerce um péssimo trabalho, ele se torna um problema para a igreja. Por isso que Paulo está dizendo que aquele presbítero que exerce um bom trabalho, ele é digno de duplicada honra. E vamos observar que, para enfatizar esse elevado grau aí de importância do presbítero, no Novo Testamento, sempre que Paulo, ele vai usar o termo presbítero, ele usa o termo que? No plural. Sempre presbíteros. Por quê? Porque isso dá a entender que eles não atuavam isoladamente, eles não agiam sozinhos, mas agiam como um corpo de obreiros, um corpo de obreiros que cuidava da igreja local, um corpo de obreiros que estava ao lado do pastor ali do rebanho, para ajudá-lo e não para atrapalhá-lo. Repito, por isso que Paulo diz, o presbítero que exerce um bom trabalho, porque aquele presbítero que mais atrapalhava do que ajudava, não exercia um bom trabalho, mas o presbítero, quando ele exerce um bom trabalho, ele se torna um ótimo auxiliar e ajudante para o pastor, e se torna também uma bênção para a igreja. Então Paulo, quando se refere aos presbíteros, se refere no plural, dando a entender que eles agiam como um conjunto de obreiros, como um conselho de obreiros que atuava em união,
que atuavam em conjunto, mas não atuavam isoladamente, naquele ditado popular de cada um por si e Deus por todos. Não, eles atuavam em conjunto. Então, o presbitério, na pessoa dos seus presbíteros, principalmente aqueles que exercem um bom trabalho, precisam ser valorizados pela sua igreja e precisam ser valorizados pelos seus pastores. E aquele que exerce um péssimo trabalho, precisa melhorar o seu trabalho, porque o próprio Deus cobra do trabalho mal feito. A palavra diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente. Em outra tradução, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aí o próprio Deus cobra dele. Pois bem, já vimos então o nosso segundo tópico, onde nós vimos a importância dos presbíteros na igreja, e quão importantes são e como eles precisam ser valorizados. Vimos também a atuação deles no ministério da palavra e a atuação deles também no governo da igreja local. Agora, no terceiro tópico, nós vamos ver exatamente sobre os deveres do presbitério. Falar em presbitério, estamos se referindo a quem? Aos presbíteros. Então vamos ver quais são os deveres primordiais do presbítero. Quais são os deveres que o presbítero tem? E está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3, está o primeiro dever primordial do presbítero. 1 Pedro 5, versículo 1 ao 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha só que interessante, o apóstolo Pedro, apesar de ser um apóstolo, ele também se considerava um presbítero. E ele vai mostrar para os irmãos aqui que o primeiro dever primordial de um presbítero é o quê? Apacentar a igreja. Por isso que o presbítero, ou a função do presbítero, tem um caráter pastoral, tem um caráter de pastor. Então, o primeiro dever primordial dele como presbítero, que é colocado na liderança de uma igreja local, é apacentar a igreja local, mas apacentar com o coração. E o que é apacentar com o coração? Não apacentar por força, mas voluntariamente, diz o versículo. Isso quer dizer o quê? Que o presbítero, ele tem o dever primordial de apacentar a igreja, entendendo primeiro que ele não é dono do rebanho, entendendo que a igreja não é dele, entendendo que ele não deve apacentar a igreja por obrigação, ele não deve apacentar a igreja porque o pastor colocou ele lá para apacentar, e ele está apacentando lá de cara feia, aborrecido, mas ele não quer apacentar, está lá obrigado, porque o pastor mandou ir para lá. Não, ele precisa apacentar com prazer, com alegria. Apacentar com o coração é apacentar com amor, com alegria, tendo prazer naquilo que está fazendo, porque se ele está apacentando por obrigação, se ele está apacentando porque o pastor colocou ele lá, se ele está apacentando ali porque ele se acha na obrigação de apacentar para não desagradar o pastor, ou para ganhar ponto com o pastor, porque ele está apacentando, então Deus não está recebendo essa atuação desse presbítero. Então, o primeiro dever primordial do pastor é apacentar a igreja, não por força, mas voluntariamente, apacentar com o coração. Também, apacentar a igreja não por torpe ganância, ou seja, entendendo que a igreja não é uma empresa, cuja finalidade da empresa é o que? É o lucro, cuja finalidade da empresa é ganhar dinheiro. Não. Então o presbítero não pode apacentar a igreja, exigindo ali, cobrando da igreja, explorando a igreja, e ele não pode também apacentar a igreja com interesse financeiro. A recompensa financeira jamais deve ser a motivação para o exercício do pastorado, ou seja, não, eu só vou pastorear aquela igreja, aquela congregação, se o pastor me assalariar. Ou eu quero ser presbítero para poder ser assalariado pela igreja, ou eu quero ser presbítero para poder ganhar da igreja. Não, essa não deve ser a motivação
de um presbítero para apacentar uma igreja, não. Seja como pastor, um dom ministerial, ou como um presbítero que vai liderar a igreja local, a principal motivação dele deve ser o amor pela igreja, e não uma torpe ganância de querer ganhar dinheiro para poder apacentar aquela igreja. E terceiro, o dever primordial do presbítero, apacentar a igreja, não sendo o dominador, mas sendo o exemplo. Já vimos isso daqui. Não agindo com autoritarismo, como se fosse um ditador, mas sendo um exemplo da igreja, em tudo. Não pastoreando a igreja local como alguém que é autoritário, porque existe autoridade e autoritarismo. Quando é que você tem autoridade? Você tem autoridade quando você tem aquelas qualificações e os requisitos que Paulo disse. Nós aprendemos aqui na lição passada sobre o ministério de mestre e doutor, que Jesus ele ensinava com autoridade, e essa autoridade estava no fato de que Jesus vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Então, quando o presbítero ele tem aquelas qualificações lá que Paulo exigiu, quando o presbítero ele ensina o que ele vive, quando o presbítero ensina o que ele prega, ele tem autoridade sobre a igreja, e a igreja vai respeitá-lo, sem que seja necessário que ele seja autoritário. Então, não sendo dominador, mas sendo exemplo, é exatamente isso, vivendo a palavra de Deus, para que você tenha autoridade sobre a igreja, e a igreja respeite a sua autoridade. Então, esse é o primeiro dever primordial do presbítero, apacentar a igreja, mas apacentar com o coração. Apacentar com o coração, não é apacentar por força, mas voluntariamente. Apacentar com o coração, não é apacentar buscando os seus próprios interesses. Apacentar com o coração, não é apacentar a igreja sendo dominador, mas sendo exemplo para a igreja em tudo o que você faz. Segundo dever primordial da igreja, liderar a igreja local. Começamos a ver isso lá atrás no segundo tópico. Uma liderança que vai acontecer em duas esferas. Primeira esfera, governo e ensino. Estamos reforçando aqui o papel do presbítero na igreja local. Então, o segundo dever dele, liderar a igreja local, uma liderança que vai envolver governo e ensino. Mas com um detalhe, ensinar e governar a igreja com equidade, com justiça, com amor, com seriedade, com sabedoria, começando pela sua própria casa. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Então, nessa esfera do governo e do ensino, ele precisa começar esse governo e esse ensino pela sua própria casa. Ele precisa ter autoridade sobre a sua própria casa. Quando eu falo autoridade sobre a sua própria casa, não estamos falando aqui daquele mandão, não é isso. É a autoridade do exemplo, é a autoridade de alguém que vive a palavra de Deus dentro da igreja, mas vive também a palavra de Deus dentro da sua própria casa. Aí ele tem autoridade sobre a sua casa e terá autoridade sobre a igreja. Aí ele vai ensinar com autoridade, ele vai ensinar com amor, ele vai governar com sabedoria, ele vai governar com seriedade. Então o presbítero, ele precisa ensinar e governar a igreja com seriedade, não sendo um humorista, como se fosse um humorista que está num show de stand-up, porque hoje temos pregadores que são verdadeiros humoristas, que contam piadas como se estivesse num show de stand-up. Não, mas é ensinar a igreja com seriedade, com responsabilidade, começando pela sua própria casa. Essa é a esfera que ele precisa. Continuando aqui, terceiro dever primordial do presbítero. Primeiro, nós vimos aqui que é apacentar a igreja, mas apacentar com o coração. Segundo dever, liderar a igreja local nas duas esferas, no governo e do ensino, começando pela sua própria casa. E terceiro dever primordial do presbítero, ungir os enfermos. Tiago 5, versículo 14 e o versículo 15. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará,
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, o terceiro dever do presbítero, ungir os enfermos. Veja bem, nós estamos falando de unção dos enfermos. Não estamos falando aqui de unção de objetos. Não estamos falando aqui de ungir carteira, ungir carro, ungir casa, ungir banco, ungir roupa, ungir isso, nada. Estamos falando da unção de enfermos. E Tiago deixa isso bem claro. Está entre vós alguém doente, chama os presbíteros da igreja, que irá ungir o doente com óleo. Então nós temos aqui esse dever do presbítero de ungir os enfermos. Esse ato de ungir é um ato de fé, que vai acompanhar a oração da fé. Então essa é uma ação confiada aos presbíteros da igreja, que não deve ser banalizada. O grande problema é que a unção está sendo banalizada. E aqui Tiago está falando claramente da unção dos enfermos. Não está falando aqui da unção de objetos ou de coisas, mas está falando da unção de enfermos. Então, o dever primordial do presbítero é facultado a ele essa autoridade de ungir os doentes. É uma faculdade, autoridade confiada a ele. Agora, a grande pergunta que se faz, e nós falávamos isso ontem no estudo de ontem, é só os presbíteros que podem ungir? É só os presbíteros que têm a autoridade de ungir? O que os irmãos acham, vocês dois aí? Lógico que não. Não é só o presbítero que tem autoridade de ungir. É um dever primordial dele. Mas em nenhum momento nós vemos Tiago dizendo que apenas os presbíteros podem ungir. Quando ele diz que se tiver alguém doente é para chamar os presbíteros da igreja, ele está se referindo ali ao líder espiritual da igreja local naquele momento, que pode ser o presbítero, que pode ser o pastor líder, que pode ser um diácono que está ali colocado à frente da igreja, na falta de um presbítero e um pastor. Então não é só presbítero que pode ungir. Tiago não está dizendo isso. Só para nós entendermos mais ainda, abram a Bíblia, por favor, leiam para mim aí Marcos capítulo 6 e versículo 3, não está na relação de versículos do irmão Paulo, mas abra para mim aí Marcos capítulo 6 e versículo 3, vamos analisar aqui para você ver que não é só presbítero que pode ungir, é uma função primordial dele, mas não é só ele que pode ungir os enfermos. É Marcos capítulo 6, versículo 13, Marcos 6 e o versículo 13. E expulsaram muitos demônios, e ungiram muitos enfermos com óleo, e os curavam. Nós temos ali os discípulos, aqueles discípulos que seguiram Jesus, que ungiam os enfermos com óleo. Nós observamos então que não havia o termo presbítero nessa época aí. Não havia o termo ancião ou o termo bispo nessa época aí. Havia os discípulos. No entanto, os discípulos ungiam os enfermos com óleo. Então, quando Tiago está dizendo para chamar os presbíteros, ele não está dizendo que só os presbíteros é que podem ungir. O que não pode acontecer é a banalização da unção. Então é isso que tem acontecido, uma banalização da unção. E aqui Tiago não está tratando da unção de coisas, não está tratando da unção de objetos, ele está tratando da unção de enfermos. E a unção de enfermos é um dever primordial do presbítero, mas que não é restrito aos presbíteros, mas aos demais obreiros, que também têm a autoridade para poder executar a unção dos enfermos, sem partir para a banalização. Pois bem, então, ungir os enfermos é um dever primordial, e é um ato que inclui um elemento simbólico. Qual o elemento simbólico que inclui a unção? É o óleo ou o azeite. Só que ele precisa exercer esse dever de unção, entendendo que o poder da cura não está no óleo. O poder da cura não está no azeite. O poder da cura está no poder do Espírito Santo. O óleo simplesmente simboliza o Espírito Santo, que é quem opera a cura na vida do doente. Então, o óleo é apenas um simbolismo. Não significa que o óleo vai curar o doente, é a oração da fé. E aí então, a oração da fé, ela vai produzir a cura por meio do poder do Espírito Santo, sendo o óleo apenas um elemento simbólico naquele processo ali da unção. Então esse é mais um dever
primordial dos presbíteros: ungir os enfermos, mas sem banalização, sem banalizar a unção, como muitos estão fazendo aí, né, em muitas denominações neopentecostais, a banalização da unção. E aqui Tiago não está, repito, não está dizendo que é só os presbíteros que podem ungir, não está afirmando isso, mas ele está dizendo que os presbíteros têm essa responsabilidade e esse dever de ungir os enfermos. Amém até aqui, irmãos? Então, para nós terminarmos a nossa lição, você vai ver agora aí um slide, onde nesse slide nós temos o resumo de toda a nossa lição. Não vamos ler tudo isso daqui, mas depois você pode acompanhar, parar o vídeo aí e acompanhar. Nós temos nesse slide toda a nossa lição resumida nesse slide. Depois você dá uma lida aí, que você vai ver aqui como a nossa lição está completamente resumida aí nesse slide. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos da nossa lição? Então, considerando que a função do presbítero, ela tem caráter pastoral, quer dizer, ele exerce, né, a sua função com caráter pastoral, fazendo aquilo que o pastor faz, qual deve ser então a postura da igreja, tanto coletiva como igreja individual, que é você e eu, para com os presbíteros? Ora, se é uma função com caráter pastoral, então a mesma postura que nós dissemos lá atrás, na aula sobre o ministério de pastor, você precisa ter também com o presbítero, porque ele exerce essa função ministerial de caráter pastoral. Então, a postura da igreja deve ser a mesma. E que postura deve ser essa? Primeiro, considerá-lo, assim como você considera o pastor um mensageiro de Deus, o presbítero também deve ser considerado como um mensageiro da parte de Deus. Gálatas 4, versículo 14. E não rejeitastes, nem desprezardes isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então Paulo falando aos irmãos da Galácia: vocês me receberam como um anjo de Deus. Então a igreja, da mesma forma que ela considera o pastor como um anjo de Deus, ela também deve ter a postura de considerar o presbítero como um anjo de Deus. Lembra-se, o presbítero que faz um bom trabalho, porque o presbítero que faz um mau trabalho fica complicado, porque a igreja nem respeitar vai. Vamos lá. Ainda, imitar a sua fé, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está vendo? Da mesma forma que a igreja precisa ter a postura de imitar a fé do pastor, também precisa ter a postura de imitar a fé do presbítero, que é colocado como líder local ali na igreja. Lembre-se do presbítero que faz um bom serviço, que tem aquelas qualificações, porque, repito, se o presbítero não faz um bom trabalho, e não tem aquelas qualificações, e não tem a autoridade da prática da palavra, a igreja não vai agir assim com ele. Terceira postura, tê-los em autoestima e amor. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, por causa do seu trabalho, por causa do seu serviço. Então aquele presbítero que exerce um bom trabalho, a igreja deve ter a postura de tê-los em autoestima e amor. Quarto, orar por eles, Hebreus 13, 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. O escritor aos Hebreus pediu a oração por ele. Então a igreja precisa orar pelos presbíteros. Depois nós temos obedecê-los, que é Hebreus 13, 17, não vamos ler que já foi lido. Obedecei aos vossos pastores, diz lá, honrá-los e respeitá-los, já lemos também 1 Timóteo 5, 17. Então nós concluímos que, visto que o presbítero exerce uma função de caráter pastoral, a postura da igreja para com ele deve ser a mesma postura que a igreja tem com o bom pastor, com aquele que exerce o seu ministério apacentando com o coração. E se o presbítero faz um bom trabalho,
se ele apacenta a igreja com o coração, se ele tem, a prática da palavra de Deus na vida dele, se ele ensina o que ele prega, se ele vive o que ele ensina e vive o que ele prega, então ele deve ser honrado, a igreja precisa ser honrada. Agora, aquele presbítero que não exerce um bom trabalho, aquele presbítero que não tem aquelas qualificações, apenas foi colocado como presbítero, sem observar as qualificações na vida dele, e que não exerce um bom trabalho, que não apacenta a igreja com amor, que apacenta a igreja por interesses próprios, que apacenta a igreja com autoritarismo, que apacenta a igreja como se fosse dono da igreja, aí fica complicado para ele ser respeitado diante da igreja. Que Deus abençoe a cada irmão, que Deus abençoe a cada professor, que nós tenhamos amanhã uma excelente escola bíblica dominical. Você que nos assiste posteriormente aí, se você quiser receber o nosso material, o nosso contato está nessa tela aí, entre em contato que nós teremos o maior prazer de enviar gratuitamente para você o material utilizado nessa aula, tanto em PDF como slides, para ajudar você na sua ministração. Vamos estar em pé, os presentes, e agradecer a Deus por mais essa aula maravilhosa. Grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa aula, que o Senhor possa levantar, ó Deus, presbíteros no meio da tua igreja, homens, ó Deus, que realmente tenham o amor pela tua igreja, e que possam ser usados com graça e com poder nessa função ministerial eclesiástica, ó Deus, para o crescimento, o desenvolvimento e aperfeiçoamento da sua igreja. Abençoa cada professor que está assistindo essa aula, que irá assistir posteriormente, e que seja despertado no coração dos alunos o desejo, ó Deus, de realizarem a tua obra, mas de realizarem a tua obra por amor e não por meros interesses. Leva-nos em paz, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.